Aqui nós vamos trabalhar com a pintura das faces do objeto, no caso aqui é o cubo. A gente pode ter inicialmente um objeto que já tem a cor default como padrão, né, que é o branco aqui, mas que está relacionado a uma tonalidade de cinza em função também da iluminação, né? Mas a gente pode mudar essa cor do material, né? Para isso a gente tem aqui no Blender a opção de mudança de cor e mudança também, às vezes, em relação à textura, né? No caso de cor especificamente, a gente precisa vir quando o objeto está selecionado, a gente tem inicialmente aqui as propriedades dele, né? Então ele está marcado aqui no canto à direita, as propriedades do objeto. Mas no caso específico a gente pretende colocar a relação do material. Se eu venho aqui no material, ele está me dizendo qual é a cor básica inicial que já tem nesse objeto, né? Então ele tem a cor branca aplicada. Se eu quiser mudar a cor diretamente aqui, eu posso editar, né, a cor desse material. Então vir para uma outra cor aqui e ele automaticamente faz essa mudança. Aqui eu tenho a visualização de como eu vejo, né, eu visualizo o meu objeto sem pensar na renderização. Então posso visualizar pelo wireframe, através apenas do objeto sólido, né, com a cor, mas sem ainda pensando numa definição com a iluminação, e aqui sim uma simulação de como está a iluminação. Então, dependendo do uso que eu faço aqui, às vezes eu estou concentrado só na forma, aí eu não preciso necessariamente pensar na cor. Mas como a gente está falando da cor, então o ideal é que esteja aqui dentro dentro do menu aqui do Blender, esteja clicado aqui para a gente visualizar a renderização. Só que com isso eu fiz a mudança e a iluminação faz com que eu trabalhe com esses contrastes, né? Então aqui aparece um verde mais escuro, um verde mais claro, dependendo da visualização e principalmente da posição da luz, né? A luz está interferindo diretamente aqui na visualização do objeto. Se eu modificar a luz, por exemplo, caminhar com a luz para outro ponto, a gente vai ver que vai modificar também as cores. Mas então a propriedade do objeto, da cor do objeto, também está diretamente ligado à iluminação. Mas se eu quiser trocar a cor específica, ou por exemplo, eu quiser modificar uma cor da face que se aproxime mais da cor da sombra, por exemplo, dela, eu posso também fazer isso aqui no Blender. Então eu venho aqui no Edit Mode e ele está selecionado, então ele vai, diz que ele está apresentando essas cores, e eu vou selecionar uma das faces, né? Quero modificar essa face aqui. Mas para isso eu tenho que modificar meu material, acrescentar mais um material, como se eu tivesse pego uma nova caneta para realizar essa pintura. Então, para isso eu vou clicar aqui, quando eu faço para clicar um novo material, eu clico aqui no mais. Então ele criou como se fosse uma nova camada, né, para utilizar as cores, uma nova, como se fosse um novo material mesmo, mas para isso eu preciso clicar em novo. Voltou ao branco, né? Então se eu quiser aplicar a cor branca no material, eu tenho que selecionar a face e clicar no material e assign. Eu tenho que marcar o assign para ele fazer a leitura, quer dizer, determinar que ali vai ser a mudança de cor. E aí aqui eu já tenho a cor do meu objeto
face do meu objeto, se eu voltar aqui no Object Mode, eu já tenho a face do objeto pintada de maneira diferente. Vou entrar de novo no Edit Mode e eu vou pintar, vou mudar essa cor de material para um verde escuro. Então venho aqui para um verde e vou acrescentar aqui um outro valor de verde, mais próximo aqui do amarelo, por exemplo. E a partir disso fazer o Assign de novo. Então depois que eu tiver marcado no Object Mode, a gente tem aqui uma mudança, né, uma variação. Ele está aplicado 2 materiais. Como ele ficou com pouca variação aqui, vamos fazer mais uma mudança maior aqui. Agora eu tenho o meu objeto, apesar de estar na cor verde, né? Ela tem 2 materiais, 2 cores aplicadas de forma diferente. Para realizar um alinhamento de objeto, a gente tem aqui uma forma inicial. Eu vou adicionar um novo objeto, adicionar um novo cubo. Y só para afastar ele, né? E vamos aqui para uma outra visão para a gente perceber esse alinhamento. Então aqui a gente vai posicionar e vai começar a trabalhar o alinhamento. A primeira coisa que a gente percebe é que o alinhamento, por exemplo, o cubo que eu adicionei, ele está alinhado com o grid, né? O próprio Blender. Enquanto o outro cubo que eu movimentei, eu não me preocupei com esse alinhamento. Aqui nessa visão da direita, né? Na visão fotográfica da direita. Então vamos pensar aqui em algumas possibilidades de alinhamento aqui. Então uma das maneiras para a gente utilizar aqui o alinhamento seria, o alinhamento é sempre relacionado a esse botão aqui, né? Como se fosse um imã, né? E dentro desse imã a gente tem ao lado, né, as opções de alinhamento. Uma delas é o grid, que é uma maneira mais tradicional assim, né, que a gente utiliza dentro dos softwares. Então se a gente aciona o grid, a gente pode movimentar o objeto. Então, por exemplo, eu vou colocar o jeito sempre quando eu for movimentar, a gente está vendo que ele está grudando já no grid, né? Então facilita na hora de construir, né, as formas do objeto. Se ele sempre estiver ligado, eu consigo movimentar. Por exemplo, vou selecionar aqui a face do cubo e agora eu vou com G deslocar para... Então eu vou trabalhando os módulos, ele vai sempre posicionando sempre em cada módulo que existia aqui dentro do software. Esses módulos, né, esse alinhamento está relacionado um pouco com a cena, né? Então aqui está as minhas medidas, eu tenho minha escala de medida. Também se eu alterar aqui as minhas escalas de medida, mudar metro para outra unidade de medida, por exemplo, polegada, né? Eu vou trabalhando sempre com essas relações. Então vai mudar meu grid, também vai mudar também, obviamente, as medidas, mas esse alinhamento sempre vai ficar correspondendo ao grid. Outra possibilidade aqui no Blender além do grid, né, a gente tem todas as variações relacionadas a um objeto tridimensional. Então posso alinhar pelo vértex, pelo vértice, pela aresta, pela face, né?
Então, para cada opção dessas, eu consigo também fazer o alinhamento. Então, vou só para fazer uma demonstração, agora fazer o alinhamento pelo vértice. Quando eu seleciono o vértice, então, por exemplo, eu venho aqui a gente está na face, eu vou aqui agora para o vértice e vou selecionar esse vértice. Então, quando eu movimentar agora o vértice do objeto, se eu chegar perto do vértice seguinte, ele vai automaticamente grudar nele, né? De uma forma aqui da posição de baixo, né? Então, toda vez que eu movimentar o vértice, ele vai sempre me orientar e aparecer essa chave, né? Que é para grudar a posição, né? Em que ele estaria para ele grudar aparece uma espécie de quadrado aqui, né? Aparece um quadrado demonstrando o alinhamento. Voltando aqui para o Object Mode, eu também tenho como fazer uma outra possibilidade também de alinhamento. Aí também estava demonstrando no Object Mode, mas também posso alinhar dois objetos aqui no Object Mode também. Aqui no Object Mode, né, eu vou afastar as formas, eu vou só entrar no modo de visualização tridimensional e aqui eu selecionando o objeto também posso colocar ele para fazer o alinhamento, por exemplo, não apenas do grid, as mesmas coisas que eu estava fazendo antes, né, como agora também, por exemplo, vamos fazer aqui como aresta, né, do outro objeto. Então, quando eu movimento, a gente vai ver que ele vai grudar, né, a forma do objeto com a anterior, fazendo com que ele faça a união de um objeto com o outro. Então, todo movimento que eu fizer aqui ele vai aparecer aqui mostrando o alinhamento. Mostra sempre de uma forma amarela, né, indicando que o alinhamento foi feito, foi realizado. Um outro recurso de alinhamento prático também de uso, quando fizer um movimento com o objeto e aí GX, por exemplo, né, eu estiver fazendo um movimento, eu posso clicar a tecla B e ele volta à posição, a fazer o alinhamento com o objeto que está à frente, né, ou atrás, utilizando isso também como um recurso com a tecla B, mas sempre com essas opções aqui ligadas, né, do Snap.